Muito bem, diz tudo, né? E sensibilizado, porque eu nunca cobrei, em hipótese alguma, nada. Agora, de qualquer sorte, quando você tem uma vida pública, você o que espera dela é o respeito. O que é que você espera de uma vida pública? É o reconhecimento, né? Então, Júnior Salete, eu vi menino, era menino mesmo, hein? Verdade. Menino. Criança. Chico, meu vizinho nasceu lá, né, Chico? A vida é isso, minha gente. Eu procurei como um homem público, ora como prefeito, ora como deputado, e está até como diretor da Fundacentro, Norte-Nordeste, eu dizer a vocês que eu procurei sempre me fazer honrado. Eu tenho uma vida pública, graças a Deus, que, em relação ao Estado, muito intensa, muito pesada, porque eu abri portas, não foi fácil naquela época. Hoje encontrar tudo pronto. Mas na época nem tanto pronto, né? Você vai aprontando. Mas você, antigamente, a mentalidade era outra. Você enfrentava aqui o que existia de mais conservador e reacionário. Então, quando eu nasci politicamente, eu nasci logo tomando uma atitude, afastando o papai. E nisso aí houve um fato até muito interessante, porque eu tirei papai da candidatura dele a vereador e coloquei Jorge Lapa. Foi a primeira substituição que eu fiz. E Jorge veio, papai, aquele político da. A mentalidade era aquela. Ele disse para mim: você está me tirando, mas Jorge não ganha. Eu disse: papai, é outro momento. O momento é esse, colocar Jorge. Jorge sabe, é inteligente, está pronto, novo. Ele disse: tudo bem, é meu filho, lance. Lancei Jorge, vereador pela antiga Arena. Antiga Arena. Jorge, quando começou a apuração, aí aquelas urnas, primeira, que papai tinha voto, pouquinho, mas tinha, mas não apareceu o voto de Jorge. Aí eu cheguei em casa e tal, aí ele disse: tá vendo o que eu disse? Eu disse: eu estou apostando agora, como o Jorge é o mais votado. Acima de tudo enlouqueceu. Não aposto, não. Eu fiz uma apostazinha e quando começou a abrir as urnas do Colégio Salesiano, Mano era o candidato a prefeito, foi eleito, mas Mano tinha menos votos nas urnas do que Jorge como candidato a vereador. Aí Jorge deu uma estourada, como revoltado. Começamos aí, pé direito. Ele notou que eu tinha certa razão, né? Que a mudança era para outros fins, e aí fomos. Minha vida foi essa. Como líder estudantil, eu embaracei muita coisa. Embaracei. Depois eu ainda deixei de ser líder estudantil em Carpina, porque eu fui estudar no Colégio Nóbrega em Recife, e lá eu me apeguei a uma figura chamada Padre Lira e fui candidato a vice-presidente do Centro dos Estudantes Secundários de Pernambuco. Aí eu já estava no outro patamar, aquela coisa tinha, estava a nível de Estado. Aí comecei a fazer mudança nas áreas, em Carpina principalmente, e quer dizer, eu nasci politicamente sem pensar em mandato. Eu, eu pensei, eu poderia ter saído candidato a vereador, que foi o único erro que eu cometi. Não saí candidato a vereador. Mas eu já estava pensando mais alto, estava pensando mais, dar uma guinada mais alta. Pois bem, e procurei honrar. Por Carpina eu fiz o que pude e o que não pude. Eu estava dizendo até ao deputado
Gustavo Gouveia, com quem eu conversei com ele ultimamente, eu disse: você tenha muito cuidado, porque Carpina é apaixonante. E ele se apaixonou. É. Pouca gente há de reconhecer o que eu estou dizendo nesse momento. A intenção de esmagar um político é muito grande. Mas eu disse isso por quê? Porque eu me lembro perfeitamente que eu abandonei, não só por Carpina, mas pela Mata Norte. Eu deixei de fazer política em Recife, em Jaboatão, porque eu só tinha vontade de ficar vendo as coisas aqui. Fui deputado ainda por 8 anos morando em Carpina. E isso, Júnior e Chico, isso me criou problemas políticos até para contagem de voto. Contagem de voto. Eu disse a ele: olha, se apegue para valer e tal, porque ele pode não dizer isso a ninguém, mas eu não sou menino. Eu já tenho uns aninhos de vida, né? E sei perfeitamente que ele se sente melhor ficar na Casa Roxa, trabalhando, fazendo as coisas, pontuando, e às vezes preocupado, sempre mas vivendo. Mas ele tem outros municípios, tem outras áreas de atuação, e não pode deixar que o ciúme chegue. Que o ciúme chegue. Então, disse isso a ele. Então, meus amigos, eu fico muito grato por essa homenagem. Agradecer a Júnior, que é um suspeito eterno, né? Júnior, eu vi menino Chico aí, lá. E então, minha gente, eu tenho uma boa relação com os vereadores. Acho que é um mandato importante, de vez em quando, não sei porquê. Para que vereador? Vereador é um legislador, como é um deputado estadual, como é um deputado federal, certo? Compromissado com a sua cidade, com o que existe de mais real, que é, na verdade, a cidade e o povo. Carlos Adilson Pinto Lapa, um nome que tem uma marca na história da política da Mata Norte. Recentemente homenageado na Câmara Municipal de Vereadores de Araçonhaba, fez história como deputado, vários mandatos, prefeito, depois o irmão prefeito por 3 vezes, Joaquim Lapa, e sempre teve alguém da família, um sangue Lapa na Câmara ou na Prefeitura. Joaquim Lapa, depois Mano Lapa, o próprio Jorginho. Atualmente tem um sobrinho que é vereador nessa legislatura, e eu pergunto, sentiu falta dele aqui para lhe recepcionar num dia como hoje? Não, eu estou tão bem acompanhado, né? Não senti, não. Uma coisa que eu aprendi na minha vida como público é dizer o que eu sinto. Não sou hipócrita. Não, estou muito bem. Doutor Carlos Lapa, visita aqui à Câmara, é um momento bastante, digamos, festivo, né, nessa sua vivência política sempre. O senhor pode se reservar o direito de não responder, e eu tenho que perguntar porque a função ela exige que em alguns momentos pareça até inconveniente pelo momento que está se vivenciando aqui. Mas recentemente o seu sobrinho, citado pelo colega agora há pouco, lhe tratou como traidor do povo de Carpina. E eu não tive a oportunidade de lhe encontrar ainda pessoalmente. Recebi até uma ligação, conversamos rapidamente. Mas em relação a essa declaração, como é que o senhor recebeu essa postura do parlamentar em vias de regra tratando o senhor? É um ponto de vista dele, né? Eu nunca... Dizer que eu traí Carpina porque eu apoiei a atual prefeita, o tempo vai responder. Eu tenho certeza absoluta que vai responder. Eu não me engano politicamente tão facilmente. Então, com relação ao que ele pensa, ele não pensa. Tem quem pense, e o olho é tamanho, mas a pecha de traidor de Carpina ficava bem em mim. Ficava em quem pensa na prefeitura para se usufruir da prefeitura. Eu nunca quis ser prefeito de Carpina, depois que eu saí. Nunca fiz o prédio da prefeitura, quer dizer, e não fui nem lá. Não vivi naquele prédio. Entreguei no último dia do meu mandato, pensando em Carpina. E
eu não quero descer a uma análise mais profunda, que eu aniquilo com eles. Não é com aquele que está sendo papel de robô. Não. Há por trás figura humana que já foi prefeito de Carpina, esteve aí na frente, é meu irmão. Não tenho... Domingo estou na minha missa sagrada e rezo por ele. Rezo por todos eles. Não tem nada. Agora, eu não podia apoiar meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta aos vocês da imprensa e vocês analisem e vejam o que eu estou dizendo aqui. Eu sempre fui político. Político não presta, todo político é ladrão, e eu levo essa porrada. Eu sem ser, mas levo. Não é? E nunca me esquivei de dizer que era político. Porque tem que ser sério, rapaz, nas suas argumentações. Então, você veja aí a coisa como funciona. Quando terminou a eleição, essa não, a outra, que foi Botafogo, com o doutor Joaquim, ele perdeu a eleição por muito pouco voto. Muito pouco, não é isso? Pois bem, ele teve 4 anos já como candidato a prefeito. Como candidato a prefeito. Já saiu derrotado pensando em ir para outra disputa. Como é que um candidato a prefeito de um município, rapaz, diz que não precisa de vereador? Não precisa de vereador. Segundo, não prepara grupo político. Terceiro, achou que estava ganhando a eleição antecipadamente. Ninguém ganha a eleição antecipadamente. Ainda na apuração precisa ter cuidado, quanto mais. Pois bem, eu fui a ele, conversei com ele, e ele disse para mim que estava com 20 e tantos pontos de frente, e que não queria nada com ninguém. Se tivesse dinheiro, botava o filho ou a filha candidata a vice-prefeita. Eu digo, o que é que meu irmão está pensando? Está reduzindo a minha cidade a uma situação que eu não posso permitir. E aí, conversei com o filho dele. Aí o filho dele, olha, eu estou coordenando a campanha de Painho. Mas eu não aguento mais Painho, o filho. Não o vereador, o outro. Fui com ele agora visitar o presidente do PSB. Vocês jornalistas, onde compreender que situação eu ficava. 3 meses para a eleição, ele não tinha partido político, candidato a prefeito do município como Carpina. Como é que isso entra na cabeça de qualquer pessoa que raciocina alguma coisa? E aí ficou correndo atrás do partido, aí aquilo outro. Eu, com minha história política, passei por tudo isso, mas passei mesmo, querendo votar nele. Ele achou que poderia ganhar a eleição sem ninguém. A língua popular é interessante, né? Diz as coisas e cria-se isso e fica na mente popular. Disseram para ele quem que só ganha a eleição com o apoio de Carlapa. Se Carlapa não tiver, ele não ganha. Esse negócio tomou um volume e que é verdadeiro, minha gente. É verdadeiro. Eu vou abrir um parênteses para dizer a vocês. Eu chegava na Assembleia Legislativa, aí estavam os danados dos deputados, eu deputado também. Esse está com a vida boa, tem uma prefeitura como Carpina. Eu nunca tive nada dessa prefeitura, pessoal. Eu não fui à prefeitura quando ele foi prefeito. Não fui à prefeitura quando meu amigo Mano foi prefeito.
Faz 40 anos que eu não entrava naquela prefeitura. Botafogo tentou me fazer uma homenagem, me fez uma homenagem pela Assembleia. Me fez uma homenagem muito interessante, abriu um expediente, pequeno expediente, para registrar uma homenagem à minha pessoa. Isso, se for fazer isso para todo que foi deputado, eu fui o único que tive isso, na homenagem que foi de Botafogo. E eu nunca fui acordado com o Botafogo aqui, politicamente. E ele foi comigo. Votei nele nessa eleição porque eu fiz um acordo político. E acordo é para ser cumprido. Ele tinha uma filha, Nicinha, vice-prefeita de Tracunhaém, minha filha, candidata a prefeita, se a memória não me falha, e ela chegou para mim, disse para mim, Nicinha, eu estou precisando de Nicinha, ou na minha vice, ou retirando a candidatura. Ele já tinha sido uma mágoa do Belarmino. Então, eu disse, vamos fazer o acordo. Fiz o acordo. Eu só subi no palanque de Botafogo, ali na frente da casa do meu amigo Emiliano. Nesse dia, e nem apareci no palanque. E não me meti na eleição em Carpina. Não me meti. Agora, Botafogo se meteu na eleição em Tracunhaém. Se meteu para valer. Para valer. Então, foi para lá, levou o ônibus, Nicinha retirou a candidatura, foi para o palanque com minha candidata lá. Minha gente, compromisso, né? E no dia da eleição estava eu, em minha consciência, na urna. Votei em Botafogo. Se eu fizesse o contrário, eu estava indo a mim mesmo. E ninguém vai nunca me dizer que eu tenho peixe de traidor. Então, minha gente, essa coisa toda passou e eu suportei. Pelo laço sanguíneo, fui suportando. Mas um dia fui ao gabinete, fui na praça, na antiga casa de Zé Nazário, eu gosto de dar um nome assim, para dizer que eu conheço todo, e ele disse, não sei. E aí, chego lá, ele está na mesa com o pessoal, tudinho, e meu irmão, ele tem uma tendência para gostar de bajulador. Eu gosto do amigo. Eu não estou fazendo enfeite de palavra, não. É real. Eu trato todo mundo igualmente. Pô, seja quem for. Pois bem. E aí, chego lá, fazer uma visita. Aí desse pessoal que aplaude até arroto, chegou e disse, o que é que Carlapa está fazendo aqui? Manda ele apoiar Botafogo agora? Tinha uma pessoa minha, Pedro do Osso. Lá, a pessoa tem um carinho por mim muito grande. E estava lá. E achou o deboche com a permissividade do meu irmão. Mas ele é permissivo, ele gosta. Aí, resultado, me contou a história. Eu suportei isso, hein? Vamos adiante. Essas coisas não me ferem. Aí, depois, ele fez um acordo, eu estava falando do filho dele, chegou, o filho dele, tio, eu estou correndo a campanha de Painho, mas eu não aguento mais. Acabei de fechar um acordo agora ali para ele apoiar Ciliano Guedes, do PSB. Quando sai, e ele participou de toda a reunião, quando chegou na calçada, ele disse, não vou votar nele não, viu? Eu vou votar em Joaquim Lira. Aí veio se queixar para mim. Aí eu disse, olha, é seu pai. Daí ele, é seu pai. Continue. Agora eu estou fora. Eu estou fora. E não comuniquei nada disso a ninguém. Ele me ligou me oferecendo 2 secretarias. Eu tenho as mensagens. Eu digo, rapaz, eu não quero prefeitura, eu quero secretaria.
Quer dizer, não estou atrás de secretaria, não. Ele não está entendendo o que eu queria. Não, ele queria colocar Regina candidata a vice. Regina nunca pensou em ser candidata a vice. Nadinha. Podia até ser. E não foi. Bom, aí resultado. O que ele está pensando, hein? E saí de pauta. Conversei um pouquinho com Francisco Júnior, aí saí de pauta. Ele que é que faz? Vai para a rádio e imprudentemente, Calapa, esse negócio na rádio aí, tá batendo em mim, não sei o que e tal. Eu digo, não, me mandou uma mensagem. Não respondi. Não respondi. Aí a coisa rolou. O deputado Gustavo Gouveia já tinha me procurado diversas vezes. E eu tinha dito, eu vou votar no meu irmão, vou apoiar meu irmão. E mantive isso, pessoal. É uma revelação que eu acho que pouca gente sabe disso, né? Eu mantive isso. Aí, mantendo essa coisa, é quando eu sou agredido por diversas formas. E eu vou para o programa de Francisco Júnior. Isso aí, aquela coisa, sem querer tirar sangue, nem nada disso, da melhor forma possível. O que acontece? Ricardo Teobaldo, que se dá muito bem comigo, tem uma boa relação comigo, liga para mim. Calapa, eu vou tomar café contigo amanhã de manhã, lá em casa. Na mansão que eles falam, na mansão. Eu disse, venha. Tudo bem. Ricardo veio. Aí Ricardo estava vindo essa coisa. Assim, até que se Ricardo queria ou não pontuar alguma coisa e tal. Não. Calapa, Gustavo me procurou. Já tinha procurado meu sobrinho, José Lapa. José Lapa não é político, é uma vida toda só com os clientes dele, aquele afastado, vive aquele mundo. Aí José Lapa disse para Gustavo, eu falo com o Carlos Lapa, eu falo com meu tio eu gosto, o outro eu não gosto. Aí ligou para mim, dá para conversar? Eu digo, não dá, diga que eu voto com meu irmão. Resultado disso é quando aparece Ricardo Teobaldo. Vai lá em casa, toma um café, a gente fica conversando. Aí ele diz, Gustavo e Marcelo querem conversar com você. Eu disse, a hora que quiser. Pode tomar café amanhã de manhã? Digo, pode tomar outro café aqui, vamos embora. Aí veio Marcelo e Gustavo e conversamos muito. Aí tinha algum extrato para se... Tudo bem, e fechamos. E eu disse, vou com o maior prazer do mundo, porque uma das coisas que passou pela minha cabeça, e eu disse isso de público, é que a prefeita, ela é encantadora. Ninguém se engane. É inteligente, nova. Eu, quando fui prefeito, eu tinha 29 anos. Ela foi prefeita com 26 anos. Ia fazer 26, né? Ia fazer 26. Aumentar. Deve ter uma ideia de que ela era mais velha, já estava com 26, né? Era 25 anos, etc. E eu estou impressionado com a capacidade não só dela, que é extremamente agradável. Você sente como ela é importante para a Capina hoje, através das crianças. É impressionante. Aí, trabalhando, com dificuldades, tendo uma tensão política muito grande, que são 3 candidatos, e ela tenta demover tudo, etc. e tal. Foi bem, está aí administrando um grupo político extremamente competente. São 2 filhos de Paudalho, rapaz.
A oposição em Paudalho não elegeu nenhum vereador agora. A prefeita foi mais votada que o próprio Marcelo, candidata dele. Gente, dá tempo ao tempo. Eu posso dizer a vocês, não tenho por que dizer isso aqui agora, mas Chico estava conversando comigo lá fora agora, e aí abordou, vai sair reduzida essa oposição, e muito pequena. Porque, gente, como é que você quer destruir um pessoal sem argumentos, só fazer por fazer? Se ele soubesse, por exemplo, e a prefeita já tem hoje, de emenda, 100 milhões aqui para investir em Carpina. Qual foi o prefeito que já trouxe isso? Na minha época isso não existia. E os outros? Hein? A mentalidade que se cobra nesse momento é uma nova mentalidade. Está aí, 100 milhões de ali para as obras. Bom, vai começar e não termina. Pessoal, tem 100 milhões em caixa. Então, são essas coisas que a gente tem que suportar, né? Deputado, a gente está aqui na casa do Dr. Murilo Silva, uma família emblemática. Justamente no momento que a população carpinense lhe presta uma homenagem através dos representantes. Como o senhor fala sobre esse momento? Eu acabei de dizer, né, que eu não cobro nada de ninguém na minha vida, pela minha história, pelo meu passado, por tudo, porque eu também errei. Político que não erra, quer saber onde é que ele está, né? Então, mas eu quero dizer uma coisa a você. Eu fiz por Carpina o que muita gente talvez não conheça. Então, talvez até reduzindo meu mandato de deputado. Sempre é bom lhe ouvir. Um forte abraço e muito sucesso. Deixa eu aproveitar o ensejo e lhe fazer um questionamento, aproveitando até o momento muito singular. E com essa sua condição política balizada, eu diria representativa ao extremo nesse espectro da política de Carpina, nós vimos recentemente aqui na cidade um movimento que buscava juntar Joaquim Lapa e Manuel Botafogo, se não em 26, mas em 28. Como é que o senhor vê um levante desse, um movimento desse, de juntar dois politicamente inimigos históricos aqui na cidade? O senhor prospecta alguma viabilidade disso, já pensando em 28, ou descarta por tudo isso e por todo o conhecimento que o senhor acumulou ao longo de todos esses anos na política de Carpina? Primeiramente, eles se expliquem, os dois. Se expliquem. Vou dizer mais o quê? Se expliquem. Expliquem à comunidade, à população, certo? Porque você não pode ser... Você tem que dizer o motivo que você vai fazer essa união. É porque a prefeita é forte. Então, é o motivo. Vamos tentar nos reunir para derrotá-la. E Carpina, onde é que está? Nisso tudo, pessoal. Quem é que está pensando em Carpina? Eu sou obrigado a pensar em Carpina? Eles não. Eu não estou atrás de mandato. Não quero mandato. Vou morrer político. Ainda no caixão, ainda se brincar, eu faço. Certo? Não me arrependo do que fiz apoiar a Eduarda. Estou extremamente satisfeito. Aí estão falando que eu estou recebendo 10 mil aqui. Eu não vim atrás de dinheiro. Quando ela terminou a eleição, eu quero dizer, quem estava na Casa Roxa, né? Nós fomos para lá, e onde foi feita a apuração, estava acompanhando a apuração. E eu fiquei lá até a hora de estourar a vitória. Quando terminou, eu peguei meu filho, Carlinhos, e disse para ele, vamos de uma... Não, para ter uma festa agora na rua, vai ter. Não vou tripudiar na derrota do meu irmão, não. Vamos embora. Fui embora para Recife.
Não fiquei procurando saber quem ia ser secretário, nem isso, nem aquilo outro, nada disso, nada disso. Está aí Eduardo, está aí o Gustavo, todo mundo. À distância, o pessoal começou até a perguntar: o que é que está vendo? O que é que está vendo? Não estava vendo nada. Simplesmente eu deixei ela à vontade. Depois ele me procurou, depois de 3 a 4 meses por aí, e disse: eu queria que você estivesse emprestando tua experiência lá, junto com o Eduardo. Eu disse: com o maior prazer, e vou. Não discuti salário, não tem mesa de negociação, nada disso. Eu vim de espírito bem aberto para conversar com o pessoal, visitando secretaria, conversando com ela paciente em me ouvir. 20, eu aqui dou uma sustentada porque à vontade, me ouve, a gente conversa, tudo muito bem. Eu não estou. É uma coisa muito simples, mas que eu acho que tem certeza, porque eu tenho alguma coisa a emprestar, que é a experiência no mínimo.